Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje falar para vocês de mais um tema no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o tema de hoje é no Santo dos Santos. Venho falar para você um pouco desse assunto, né? Que significa Santo dos Santos? É a lei de Deus, dentro do, quando tinha, o santuário terrestre, onde fica o sumo sacerdote, que podia entrar, uma vez por ano, em qual mês? 10º dia do 7º mês, que ele podia, entrar no Santo dos Santos, onde fica a Arca da Aliança, e só o sumo sacerdote, nem os sacerdotes poderiam entrar. Era só mesmo o sumo sacerdote que poderia entrar ainda uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês. Então, queremos falar um pouco, né, sobre o lugar santo de Deus, onde tem a lei, de Deus, os 10 mandamentos ali, que Deus escreveu numa tábua de pedra, e era o lugar santo, que só o sumo sacerdote pode entrar. Então, por isso, antes de eu começar esse assunto, essa explicação, vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por este dia, Senhor. A preparação para entrar no dia do Senhor. Daqui a pouquinho, diante do pôr do sol. Depois do pôr do sol começa o seu dia, Senhor. Que até o pôr do sol de amanhã, para a gente contemplar a sua glória, o seu trono, Senhor, sobre nós, a sua majestade. Por isso, Senhor, guardamos esse dia para que a gente possa receber a graça que o Senhor tem para nos dar, para que a gente possa obedecer a sua lei. Por isso, Senhor, o assunto de hoje é no Santo dos Santos, para falar sobre o seu lugar santo, o lugar que só o sumo sacerdote pode entrar, um lugar de 100% de respeito, que qualquer um que entrar sem ser o sumo sacerdote, meu Deus, igual tem exemplos na Bíblia, morre, porque esse é um lugar santo. Por isso, meu Deus, que o Senhor esteja comigo nesse assunto, Senhor, para que eu possa contemplar a sua glória sobre nós. Tudo isso peço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, vamos começar o assunto, né? No Santo dos Santos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Está dizendo aqui, dizendo em grande voz. Era o primeiro anjo, né? Dos 3 anjos, né? Das 3 mensagens angélicas. Essa é a primeira mensagem angélica. O que está falando o primeiro anjo? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. E o que o versículo 6 fala aqui? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação e tribo e língua e o povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse é o evangelho eterno. Esse é o evangelho que a gente tem que levar para as pessoas hoje, para que as pessoas possam sentir em seus corações o lugar santíssimo, para que elas possam imaginar como é o lugar santíssimo, que o sistema papal o desrespeitou. Durante a Idade Média, o sistema papal mudou a lei de Deus. Em Daniel 7:25 fala: vai cuidar em mudar os tempos e a lei. E mudou por 1260 anos. E até hoje, está propício a manter essa mudança.
falando que o domingo é o dia de ser guardado. Na oração, se vocês prestarem atenção, eu falei, daqui a pouco tem o pôr do sol, chega o pôr do sol a partir de 6 horas da tarde. Entra o sábado santo, que é o dia do Senhor. E isso o papado mudou do sábado para o domingo. Vamos em Daniel, lá no Antigo Testamento. Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel capítulo 8 e o verso 14. Daniel teve, essa passagem aqui é que Daniel viu o carneiro e o bode, que era o lugar, que era onde fazia as ofertas. Que era o carneiro, que era representando o sangue de Jesus, e o bode representava Azazel, que era Satanás, que separava o bode, que ele mantinha um cordeiro, e viu, que era a assolação, que era do chifre, que era pequeno, que se levantou, e se levantou de uma tal maneira que ia até as extremidades da terra. Era o Papa. Olha o que fala aqui no versículo 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que significa isso? Que o santuário seria purificado durante 2.300 tardes e manhãs. Que Jesus de sacerdote passaria para sumo sacerdote. Que Jesus passaria de sacerdote para sumo sacerdote. Nessa visão, que era do versículo 14, que é como se diz, se cumpriu, que era em 1844. Mas antes de 1844, o que fez Guilherme Miller? E todos os batistas, os presbiterianos, que estudavam a Bíblia, que seria a volta de Jesus. Era o desapontamento de 1844. Então, aqui está falando que Jesus ia passar de sacerdote para sumo sacerdote. Vamos para Daniel 7:13. Quero voltar um capítulo antes. Daniel capítulo 7, o versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Aqui Daniel está vendo a visão de Cristo sentado no trono. A descrição do Filho do Homem. Daniel viu Jesus Cristo sentado no trono do lado do Pai, à direita do Pai. E abriu-se os livros para o juízo, para o começo do juízo. Quando se abriu esses livros? 1844. Essa visão foi 600 anos antes de Cristo, que era da primeira vinda de Cristo aqui na Terra. 600 anos antes, essa visão foi contemplada. De Cristo até 1844, era aproximadamente mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos, quer dizer, 1600 anos depois, foi formada essa visão, foi confirmada essa visão. Cristo passou de sacerdote para sumo sacerdote.
que ali começou o juízo dos mortos. Até de 1844 até agora, que elas são os juízos dos mortos. De quem morre, que se eu faço as coisas boas nessa vida, e se eu morrer, que no meu caso será julgado. Que eu tenho que me arrepender em vida, que se eu estiver fazendo coisa errada. Depois que eu morrer, já era, não tem mais volta. Ela está selado a minha decisão lá no céu. Então, o julgamento dos vivos começará no dia do decreto dominical, a partir do momento que o Papa e o presidente dos Estados Unidos decretarem esse decreto, essa missão vai começar o julgamento dos vivos, que vai confirmar quem aceitar o selo de Deus ou quem aceitar o selo da besta. Quem aceitar o selo de Deus irá para a glória eterna, irá para a vida eterna. Quem aceitar o selo da besta irá para a morte eterna. 2 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, e o verso 8. Versículo 1 e o verso 8. Capítulo 1, versículo 8. E em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória de seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creiam, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Quer dizer, eu avancei do versículo 8 até o versículo 11 aqui. Está no versículo 10. Então, quer dizer, ele está falando aqui, se você se arrepender, você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Jesus Cristo. Mas a gente tem que se arrepender hoje. Não esperar que a porta da graça se feche. Daí não terá mais salvação. A porta da graça ainda está aberta. Enquanto ela estiver aberta, temos que mudar nossas atitudes. Temos que aceitar a Jesus Cristo em nossos corações. Orar mais. Pedir mais o amor de Jesus em nossas vidas. Deixar Jesus entrar em seus corações e mudar totalmente a sua vida. Deixar de dar valor às coisas mundanas e sim voltar para Cristo, voltar ao primeiro amor. Vamos para o capítulo 2, e os versos 10. Capítulo 2, os versos 10 a 12. E com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pois, irmãos, com a injustiça. Então, quer dizer, que não aceitaram, até hoje não aceitam a verdade. Se vocês, se eu, converso com uma pessoa que é de outra religião, e falo a verdade, dentro de seu coração, ela já vai falar, não aceito, não quero saber a verdade, nem vou ler Bíblia, nada.
Cara, eu não quero saber a verdade, cara, vou continuar na tradição, cara, da minha igreja. Vou continuar em doutrinas, cara, acreditando em doutrinas, como a Igreja Católica faz. Cara, eu vi esses dias uma pregação, cara, um pastor adventista conversando com um padre católico. Cara, ele falou que a Bíblia não é a primeira opção da igreja, que primeiro vem o clero, por cima vem o clero, segundo vem a tradição da igreja e terceiro a Bíblia Sagrada. Terceiro a Bíblia Sagrada? Muitos bispos católicos cara, falaram que a igreja está acima da Bíblia. Você concorda com isso? Eu não. Cara, a Bíblia Sagrada está acima de todos, de todas as dominações aqui da terra. É a palavra de Deus. Deus transmitiu a sua palavra aqui na Bíblia. Se você fala que a Bíblia é a terceira opção, a segunda que seja, cara, você está negando a Deus. Cara, você particularmente, cara, está negando a Deus. Não, mas eu oro, eu peço, eu eu clamo e coloca a Bíblia em segundo lugar, cara, não adianta nada. Cara, você tem que colocar a Bíblia em primeiro lugar. Cara, o que você faz, cara, não está errado. Cara, de orar, pedir, clamar, mas, cara, se você deixa a Bíblia em segundo lugar, cara, em sua vida, cara, e não em primeiro lugar, cara, você está negando a Deus, cara, você está negando a Jesus. Vamos para Malaquias, lá no Malaquias, capítulo 3 e o verso 12. Primeiro o capítulo 3, eu vou ler o 3, 4 e 5. Capítulo 3, o versículo, a partir do versículo 3. Assentar-se-á como detentor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para o juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos para o versículo 12. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, cara, aqui não é só no Apocalipse que fala que vai oprimir aos incrédulos, aos ímpios. Não, não é só no Apocalipse, é na Bíblia inteira. Fala que vai oprimir quem é feiticeiro, quem faz coisas de magia, quem vai procurar macumbaria, quem vai procurar iluminismo, espiritismo, essas coisas mundanas, que é feito de Satanás. Deixem essas práticas, voltem ao primeiro amor,
anulam essas práticas de suas vidas. Voltem ao primeiro amor. Esqueçam de coisas mundanas. Volta para a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Deixa essas coisas mundanas. Vamos para Efésios. Vamos para Efésios, capítulo 5, e o verso 27. Olha que Paulo aqui fala para a igreja de Éfeso. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes ali alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Quer dizer, cara, Deus ama a igreja. Cara, Jesus Cristo ama a igreja. Cara, ele montou a sua igreja aqui na terra, com os 12 discípulos, cara, levando o evangelho, cara, para todas as nações. Olha o que ele fez com Paulo, cara, levou a palavra para os gentios, que não eram de Jerusalém, cara, Grécia, Roma, para a igreja, cara, lá na Turquia de Éfeso. Quer dizer, cara, foi levando a palavra, cara, o que hoje tem que ser dito. Cara, todo mundo é de Deus, só que tem que abraçar a fé, cara, não desistir de sua fé. Você tem que agarrar o amor de Cristo em sua vida, aceitar Jesus em seus corações. Está referindo aqui a como o marido ama a esposa. Ela tem que respeitar a esposa, e não ficar traindo a esposa. Quer depois chegar na casa e falar que ama a esposa. Ela é a mesma coisa. Ela é líderes de igreja. Ela ama fazer a prática do mal, mas ora a Deus falando que ama a igreja. E tem muitas líderes por aí que fazem isso. Tem que parar com isso. Vamos para Cantares. Um pouquinho aqui que eu não estou achando Cantares. No começo da Bíblia.
ler aqui. Agora, o versículo 10. Quem é que aparece? Que é capítulo 6 e o versículo 10. Quem é que está que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Quem é a alva do dia? Jesus Cristo. Era Jesus Cristo, que era o anjo que tem os pés polidos, como de ouro, que brilha. Cara, é a alva. Cara, ele é chamado como o sol na Bíblia. Cara, o sol que vem, que resplandece, cara, sobre todas as nações. Vamos a Judas. Judas, capítulo 1, né, que só tem um capítulo, né, versos 14 e 15. Lá no Novo Testamento, Judas. Versos 14 e 15. Quanto a estes foi também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Quer dizer, cara, Enoque, cara, andou junto com Deus, cara, a sua vida inteira. Cara, andou com Deus, cara, orou, cara, pediu, cara, para Deus o abençoar. Cara, andou com Deus. Quer dizer, foi arrebatado em vida para os céus. Ele foi o sétimo depois de Adão, olha só. Que tempo que foi? Foi bem antes de... Nesse tempo foi bem antes de Noé. Foi bem antes da Torre de Babel. Quer dizer, olha quanto tempo. É um homem temente a Deus. E quanto a esses foi também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízos contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Quer dizer, eu vou ler o versículo 16 também. Os tais são murmuradores, são descontentes andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Quer dizer, desde aquele tempo que ainda tinha pouca maldade no mundo. Não era total ainda, porque antes tudo, né? De vinha o dilúvio, tudo. Não tinha ainda nação ainda que era tão pecaminosa. Mas Enoque já profetizava. Aqui é a segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, vai exterminar os ímpios. Vai salvar os salvos, mortos e os vivos, e vai derrotar os ímpios com o sopro da sua boca. Vamos para Mateus capítulo 25. Parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se-ão com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nécias a tomaram e as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então eles se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando.
Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e não vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vocês perceberam que aqui, que ela fala ainda, não só da volta de Jesus, mas fala também que ela da porta da graça. Não adianta nada você não saber de profecias, não saber o tempo que isso ocorrerá. Por isso que você tem que estudar a Bíblia, estudar a profecia, para você saber o tempo que vai acontecer essas coisas, esses eventos. A porta da graça vai se fechar entre o decreto dominical e entre o decreto de morte. Pela porta da graça a partir da última pregação, o último momento, o último clamor, a chuva seródia, os 144 mil pregando, fazendo essa última pregação do Espírito Santo. Quem aceitou a marca de Deus, o selo de Deus, vai ser salvo. Quem não aceitou está banido, está perdido, para sempre. Fecha-se-á a porta da graça, não adianta você procurar depois a salvação. Não encontrará. O que aconteceu com as cinco nécias, as 5 mulheres nécias. Esqueceram o azeite, foram comprar. Quando voltou já era tarde. É a mesma coisa você procurar depois que a porta da graça se fechou. Era você procurar salvação. Não terá. Entenderam? Não terá mais salvação. E a expressão da meia-noite, que Jesus virá à meia-noite. A sua luz resplandecendo, que ela vai exterminar os ímpios. E quem tiver salvo vai contemplar a visão, ela vai amar a visão, vai dar glórias a Deus. Capítulo 8, verso 11. Capítulo 8, verso 11 de Mateus. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Vou ler o versículo 12 também. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, aqui ele está falando da segunda ressurreição, que aqui é dos ímpios, que vai haver choro e ranger de dentes. Serão exterminados para sempre. Você quer isso, irmão e irmã de Cristo? Vocês querem isso? Se perderem para sempre? Vocês querem viver uma vida mundana, como vivem hoje? Querem dar barzinhos, querem bebendo, querem jogando. E achar que a situação está boa. Eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso ler a Bíblia. Quero saber dessas coisas, eu sou feliz. Vocês querem se perder para sempre? Vocês não querem tomar uma atitude, que era de mudar e voltar ao primeiro amor? Vocês não querem isso? Vocês querem estar na segunda ressurreição? Querem assistir pelos seus pecados? Que todos que ressuscitarão na segunda ressurreição, que é os ímpios, que assistirão os seus pecados. Jesus vai passar todos os pecados de cada um, que ela vai passar também sobre a sua morte, de como eles negaram a Jesus.
Vocês querem isso? Ou vocês querem se arrepender hoje? Querem se salvar? Quando vier o decreto dominical, aceitar o selo do Deus vivo. Quando vier o decreto de morte, fugir para o campo, para escapar da morte, mas vocês não morrerão. Vocês estão cobertos com o sangue de Cristo. Vocês pensarão que morrerão, porque tem a angústia de Jacó, mas você será contemplado com o sangue de Cristo. Mudem hoje as suas atitudes, para vocês não ir para a segunda ressurreição, e sim para a primeira ressurreição. Ou estar vivo, quer ser contemplado vivo e levado para os céus. É muito sério isso, povo de Deus. Não estou brincando. Vamos para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22 e o verso 30. Capítulo 22 e o verso 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quer dizer, se você for salvo, você vai sentar, no trono de Deus. Está falando aqui, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todos os tronos são de Deus. Tem o trono que ele está sentado, que é mais poderoso, e tem tronos, junto, vai sentar nos tronos, junto com Deus. Quer dizer, que maravilhoso isso, povo de Deus. Que palavras maravilhosas. Para o reino de Deus, para a Nova Jerusalém, se assentar junto com Deus. Que maravilhoso. Você sentir a presença de Deus. Lógico, sentir a presença de Deus aqui na terra em primeiro lugar. Depois, merecer a salvação, para sentar pertinho de Deus. Capítulo 12 de Lucas. Capítulo 12 e o verso 36. Sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a sua porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontre vigilantes em verdade, e vos afirmo que a ele há de cingir-se. Dar-lhe-ás lugar à mesa, aproximando-se vos servirá. Quer dizer, que promessa maravilhosa. Que promessa maravilhosa que Jesus nos transmite aqui na Bíblia. Para nos salvar, de buscar, merecer a salvação. De nos sentar junto com Jesus Cristo. De andar junto com Jesus Cristo nos céus. Morar 1000 anos nos céus. Depois, a Nova Jerusalém descerá do céu, para a gente ter a vida eterna aqui na terra. É maravilhoso isso, povo de Deus. Vamos voltar para capítulo 22 e o verso 11. E dizei ao dono da casa: ó mestre, mandai perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Quer dizer, aqui, Jesus está falando, falou para os discípulos, né? Onde queria fazer a última ceia, né? Comer a Páscoa. Que antes da morte dele, ele preparou a última ceia. Mas, aqui é um evento, que a gente vai comer, na casa do Senhor. A gente vai poder comer frutos, junto na mesa com o Senhor. É maravilhoso, povo de Deus. Não é brincadeira. É uma promessa maravilhosa. Vamos para Levítico,
lá no Antigo Testamento, Levítico, capítulo 16 e o verso 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer apropriação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Quer dizer, cara, que ele tem que se arrepender, quer fazer a expiação de seus pecados, de se arrepender pela sua vida, se arrepender pela sua casa e da sua família e por toda a congregação que era de Israel. Os antigos faziam isso na época da congregação. Ela fazia por todo o povo. Ela rezava por todo o povo. Que era o que a gente tem que fazer hoje. Orar pelas nossas vidas, orar pela nossa família, pela nossa casa e por todos, para buscarem a salvação. Quero pedir, Senhor, ore para... Eu estou orando, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem o seu amor, a sua lei, as suas palavras. Que o Senhor toque no coração de todos para saber estas coisas, para buscar o seu primeiro amor. É isso que você tem que fazer. Não igual os fariseus faziam na época. Cadê o nome? Senhor Deus, batia no peito. Senhor Deus, eu não sou como esses homens, demais homens, que não buscam a sua glória, que não pregam a sua palavra, que ficam pregando qualquer coisa. Olhe somente a mim. Não, você tem que pedir não só por você, mas pela sua família e por todos. Vamos lá para o Novo Testamento, Mateus. Voltar para Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus. Capítulo 23 e o verso 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois que desde agora, já que não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Se vocês não buscarem a Deus, as suas casas ficam vazias, porque Satanás passa a dominar, fica em trevas. Por isso que você e toda a sua família de sua casa tem que buscar ao Senhor, para que a luz entre em suas casas e não as trevas. Vamos para Apocalipse 19, capítulo 19, verso 9. E o versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Postrei-me-ei ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer, aqui está falando, que João, postrou nos pés do anjo. Que aqui no versículo 9, falou aqui, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia as bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quer dizer,
Se você for salvo, você sentará na mesa do Senhor, comerá as bodas do Cordeiro. Vai participar da ceia das bodas do Cordeiro. Quer dizer, não é maravilhoso isso? É por isso que você tem que merecer a salvação, para buscar hoje a Cristo. Apocalipse 21, o verso 29. Falei errado aqui, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Quer dizer, a visão de João era que ele viu a Nova Jerusalém descendo à terra. Já passou-se os 1000 anos no céu, já teve a segunda ressurreição, que foi dos ímpios, agora a Nova Jerusalém está descendo para julgar os ímpios. Verso 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheios dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a noiva e a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, que me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quer dizer, ela mostrou a Nova Jerusalém, a casa de Deus, que dentro de Jerusalém, da Nova Jerusalém, ela não precisa de luz. Deus é a própria luz, Ele que ilumina a Nova Jerusalém. Para fora da Nova Jerusalém, lógico que vai ter a luz, ela vai ter postes de luz, mas dentro de Jerusalém não precisará de luz. Apocalipse 7,14. Nós vamos voltar para Apocalipse 7 e o verso 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus os que servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o tabernáculo. Então quer dizer, essa vai ser a última pregação. Além dos 144 mil, os que converterem, vão andar junto com 144 mil, que vão ser salvas pelo última pregação, o último testemunho de Jesus. Será ali, na pregação dos 144 mil, a chuva seródia. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Quer dizer, está falando aqui que a igreja, não só a igreja de Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, a sua própria igreja mesmo, se confessar que Jesus Cristo é o Salvador, aceitar em seus corações, a sua igreja será próspera. Toda pregação, usar a Bíblia Sagrada, sua igreja será próspera, não terá engano. Acorda, povo de Deus. O santuário é uma coisa séria. Deus não gosta de mentira. Deus gosta de coisas verdadeiras. Ele é santo.
Vamos procurar a sua santidade, buscar a sua santidade em nossos corações. Buscar o primeiro amor. Se a gente um dia serviu a Deus na igreja, pode ser igreja católica, que a gente era um cristão sincero, ou numa igreja evangélica, que ele se desviou, voltem a buscar. Voltem ao seu primeiro amor. Se arrependam. Tem que se arrepender de coração. Cara, tem que se arrepender e voltar ao primeiro amor, com um espírito verdadeiro. Não só voltar, querer continuar fazendo as coisas mundanas, se arrepender e continuar fazendo coisas mundanas. Não, em verdade, quero adorar a Deus em verdade e em espírito. Esqueçam as coisas mundanas, voltem ao primeiro amor. Vamos orar para fortalecer a nossa fé e que vocês procuram a se converter hoje, não amanhã, não depois, hoje, para voltarem ao primeiro amor. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo para pregar a Tua palavra, para alertar o povo, para alertar a todos que se estão vivendo em vida mundana, que voltem ao primeiro amor, que se arrependam, porque se deixar será tarde demais. Que a porta da graça ainda está aberta para que todos possam se arrepender. Depois que fechar, não terá mais jeito. Por isso, meu Deus, que as pessoas não repitam o que as 5 nécias, as mulheres nécias fizeram. Que esqueceram de buscar a sua salvação e depois, quando voltaram, não encontraram mais. A porta estava fechada. Por isso, meu Deus, que as pessoas não repitam a ação dessas mulheres e busquem ao primeiro amor, que busquem a sua salvação. Tudo isso peço e clamo e agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então é sério, povo de Deus, não é brincadeira. Se eu fosse para brincar aqui, não estaria aqui pregando para vocês. Busquem a Deus hoje, neste momento. Que eu vou pedir para vocês, povo de Deus, que se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificação para meus vídeos chegarem para vocês, que deixe os seus likes no meu canal aqui, deixe seu like, que se inscrevam no meu canal, que é tudo que eu peço para vocês, para fortalecer mais ainda aqui no YouTube, que era para buscarem mais, que era para eu buscar mais a palavra de Deus para passarem para vocês. Tá bom? Uma feliz sexta para vocês. Quero um ótimo pôr do sol, que daqui a pouco começa o dia do Senhor, começa o sábado. Quero um feliz sábado também para todos. Quero já adianto para vocês. Quero uma feliz sexta e um feliz sábado para vocês. E até a próxima, até o próximo vídeo, até o próximo tema.